Senhor Deus, me uno aos meus irmãos, peço a graça do Senhor sobre minha vida e sobre todos aqueles que vão ouvir Tua palavra nesse instante. Fale conosco, Senhor, ministre aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, como diz nos Salmos, sonda-me, ó Deus, que conheces o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, remova-o, tira de mim, Senhor, me guie pelos caminhos eternos. Me leve, Senhor, a ter uma vida mais leve, mais limpa, mais gostosa de se viver, uma vida que anda com Jesus, onde o fardo é leve, o jugo é leve, o fardo, tudo isso é suave na nossa vida e gostoso. Obrigado, Senhor. Leva-nos a essa vida abundante que o Senhor prometeu em Jesus para nós. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. Tema de hoje, a inveja. Há um sociólogo que tem trazido algumas declarações muito fortes acerca da nossa sociedade. Esse sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, ele escreveu sobre o amor líquido. Ele é um dos intelectuais mais respeitados da atualidade, um senhor de 88 anos agora, nessa data em que estamos. E seus livros publicados já venderam mais de 200 mil cópias, e um resultado e tanto para um cara que é teórico. Entre eles, Amor Líquido, é talvez o livro mais popular de Bauman aqui no Brasil, e nesse livro que esse autor ele expõe a sua análise de maneira muito simples do nosso cotidiano, analisando as relações amorosas e algumas particularidades dessa que ele chama modernidade líquida. Nós vivemos em tempos líquidos. O que ele quer dizer é que nada é feito para durar. Tampouco é sólido. Os relacionamentos escorrem, vazam das nossas mãos, por entre os nossos dedos, feito água. É assim hoje em dia. Ele tenta mostrar a nossa dificuldade de comunicação afetiva. Todo mundo quer se relacionar, mas chega na hora, não consegue construir nada sólido. Seja por medo ou seja por insegurança. Bauman cita, por exemplo, um vaso de cristal que na sua primeira queda se quebra. E as relações hoje em dia são assim. Elas terminam tão rápido quanto começam. As pessoas pensam em terminar um problema simplesmente cortando um vínculo. Mas o que eles fazem é criar problemas em cima de problemas. Nosso mundo hoje é um mundo de incerteza, é cada um por si. Nós temos na nossa sociedade muitos relacionamentos que são instáveis, porque as relações humanas elas estão cada vez mais flexíveis, líquidas e não sólidas. Nós estamos muito acostumados com esse tempo virtual, esse mundo virtual. Então, com facilidade hoje, nós conseguimos nos desconectar das pessoas. Nós simplesmente desconectamos alguém e não conseguimos manter relacionamentos a longo prazo. É um amor criado pela sociedade atual, chamada por ele de modernidade líquida, para tirar as responsabilidades de relacionamentos sérios e duradouros. Uma frase citada por ele, que vale a pena repetir aqui, é a seguinte: pessoas estão sendo tratadas como bens de consumo. Caso haja defeito, descarta-se ou até mesmo troca-se por versões mais atualizadas. Essa é uma frase de Zygmunt Bauman. O romantismo do amor, por exemplo, parece hoje em dia estar fora de moda. O amor de verdade foi banalizado. Foi diminuído em vários tipos de experiências vividas pelas pessoas, nas quais elas se referem a elas utilizando a palavra amor. Por exemplo,
É comum hoje em dia pessoas que têm uma noite completamente descompromissada de sexo, são chamadas de fazer amor. Não existem mais responsabilidades de estar amando a pessoa, de estar com a pessoa como se diz, por exemplo, na célebre frase do casamento: na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença. Isso não existe. Existem esses relacionamentos líquidos. A palavra amor é usada mesmo quando as pessoas não sabem nem mesmo o seu real significado. Nós estamos nesses dias sendo treinados inconscientemente a tratar pessoas como coisas. Aliás, inconscientemente também, nós estamos tratando coisas como sendo mais valiosas do que pessoas. Porque há anos nós somos bombardeados com propagandas que mostram que se você adquirir tal coisa, você adquire felicidade. Você vai ser uma pessoa melhor se você vestir tal roupa. Você vai ser mais aceito se você tiver tal título, tal curso. Você aprendeu a se vestir com grife. Você está sendo há anos trabalhado, mostrando que você não tem valor algum, a não ser que você use alguma coisa que tenha valor, que agregue valor a você. Ou que você tenha algum cargo, um título, uma posição, um gesto, uma palavra, ou participe de um movimento, para que de alguma forma você se sinta mais valoroso. Então, aos poucos, inconscientemente, estamos sendo tratados assim, que coisas estão valendo mais do que pessoas. Isso significa também que nós podemos ser treinados sem perceber a valorizar mais as coisas do que pessoas, ao ponto que nós vamos trocar pessoas por coisas. Porque coisas passam a ser o nosso alvo. Nós estamos nessa corrida desenfreada para adquirir coisas. E é assim que hoje em dia nasce a inveja na nossa vida. Porque essa inveja está intimamente ligada com o status que aquela pessoa adquiriu, com as coisas que ela adquiriu, com a fama que ela tem, com a impressão que ela está passando pelo que ela está usando para as outras pessoas. E aí nós desejamos as mesmas coisas daquela pessoa, descartando completamente a pessoa. Isso chama-se inveja. E eu estou tratando da inveja aqui como um caso nosso. As nossas causas odiernas da inveja. Tem uma situação parecida na Bíblia Sagrada. Nos nossos estudos aqui de quarta-feira à noite, estamos estudando sobre o Velho Testamento comigo, de quinta-feira à noite estamos estudando o Novo Testamento com o Rui. E nós demos uma passeada no livro de Gênesis e há 2 semanas atrás, estudamos a vida de Jacó e José. José, filho de Jacó, foi vítima de inveja. Deixa que o próprio texto bíblico fale conosco nesse momento, em Gênesis 37, do versículo 3 ao 5, você pode acompanhar comigo aqui nas telas. Gênesis 37, de 3 a 5. Gênesis 37, de 3 a 5, o texto diz assim. Ora, Israel, detalhe, Israel é Jacó, ok? Então, quando se ouve falar o povo de Israel, está se referindo aos descendentes de Jacó. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Alguns tradutores colocam uma túnica colorida. O que havia nessa túnica é que ela era diferenciada. Todo mundo usava, todos os irmãos do José ganhavam lá um bonezinho desses de promoção. O José ganhou daquele John, sabe? E causou inveja nos outros irmãos.
Versículo 4, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Uma pausa. O texto já vem dizendo que Jacó gostava de José mais do que os outros. Mas, enquanto não houve um objeto que exemplificou isso, que expôs isso, que deixou isso às claras, ainda não havia não havia desencadeado nada. Havia só uma situação incômoda, mas quando houve um objeto de valor para eles na jogada, aí sim a inveja chegou ao seu limite. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Quando o pai então deu para ele essa roupa diferenciada, aí já foi demais. Aí a inveja apitou, gritou, e vieram todas as consequências que quem já conhece o texto bíblico sabe do que se trata. Venderam esse irmão como um escravo para uns viajantes comerciantes que estavam passando por ali. Mataram um animal e pegaram essa roupa dele, despedaçaram essa roupa dele. Mataram um animal e molharam com o sangue do animal essa roupa. Chegaram para o pai e falaram: um animal pegou o seu filho e ele morreu. Pronto. E José vendido como escravo. Essa é a história bíblica que mostra a que ponto chega a inveja. Detalhe, os irmãos, na verdade, de José, iriam matá-lo. O mais velho tomou a frente e falou: de maneira alguma, não vamos deixar cair esse mal sobre nós. E aí tenta facilitar um pouquinho, mas vende o irmão como escravo. Alguém aqui já foi alvo de inveja? Aham. Agora uma pergunta mais profunda, essa eu quero que você responda. Alguém aqui já sentiu inveja? Desculpa, esqueci de fazer uma pergunta antes. Alguém tem problema de mentira? Vai ficar mais fácil, né? A gente faz essa antes. Eu errei, tá bom? Você já percebeu como a nossa sociedade gosta de fofoca? É interessante, assim, eu tinha tem um amigo meu, que nós costumávamos viajar juntos. Quando a viagem era muito longa e acabava assunto no carro, assim, estamos em família e tal, acabava o assunto, sabe, muitas horas viajando, viagem de 5, 7, 8 horas de carro, e aí acaba seu assunto, ele parava assim e falava: gente, vamos falar mal de alguém? Claro que era brincadeira, mas é interessante como, quando surge fofoca, surge alguma coisa que aconteceu, alguma novidade do momento, como as notícias correm muito mais. Você já viu como notícia de escândalo, principalmente de um famoso, como ela é rapidamente espalhada? Quem aqui, por exemplo, vamos com toda honestidade, você nunca ouviu uma música do Justin Bieber? Você nunca ouviu? Alguns nunca ouviram, está lá, está ali. O resto todo mundo já ouviu. Mas todo mundo sabe que o menino teve um problema há um pouco tempo atrás. Por que a mídia falou tanto dos defeitos, abandonando qualquer outra virtude que esse rapaz pudesse ter? O que é que há na natureza humana que nos faz sentir bem quando nós jogamos lama nas pessoas que são famosas? O que há na natureza humana que nos faz sentir bem quando os erros, besteiras, defeitos de uma pessoa são tornados públicos? É a palavra inveja. A inveja, ela providencia a lama que as falhas jogam sobre o sucesso de alguém. Você pode apostar o seguinte: se você deixar sua marca positiva no mundo, alguém vai aparecer com uma borracha tentando apagá-la. É incrível. Inclusive, em qualquer área. Eu já vi gente falando mal de pessoas que eu considero assim piedosas, santas, que amam a Deus, têm uma vida assim exemplar.
E já vi gente falando mal dessas pessoas. Inveja é terrível. A inveja é diferente de ciúme. O ciúme diz o seguinte: eu quero o que é seu. Às vezes a gente confunde ciúme com inveja. Isso é ciúme. Eu quero o que é seu. A inveja diz assim: eu não só quero o que é seu, note que o ciúme aí está ligado. A inveja diz: eu não só quero o que é seu, mas também eu quero que você perca o que você adquiriu. Eu não quero que você tenha mais. A inveja diz assim: eu não quero só que a minha grama fique mais verde do que a sua, eu quero que a sua morra. Aí é inveja. Inveja acontece em todos os tipos de relacionamento. Dentro da própria família, podemos ter conflitos de inveja. A Bíblia mesmo é cheia de textos que mostram essas rivalidades fraternas, não é? Quem já leu, vamos pegar o livro de Gênesis, que estamos estudando aqui na Escola de Ministérios. Sara e Agar, por exemplo. Sara não poderia ter filho. Quando Agar tem um filho, ela fica brava. E quando vê o filho da Agar, quando Sara vem ter filho mais tarde, e vê o filho da Agar brincando com o filho dela, não quer saber. Pediu para o Abraão mandar essa mulher para longe. Você vê a história do Jacó, o pai do José. Ele era um invejoso do irmão dele, do Esaú. E fez de tudo para roubar o que o Esaú tinha. Logo no início da Bíblia, Caim e Abel. Chegou ao ponto de matar o irmão por causa de inveja. Esse texto que nós lemos nos fala dos irmãos de José, que chegaram também ao ponto de matar o irmão, mas foi livre pelo irmão mais velho. Mesmo assim, danaram a vida do rapaz por muitos anos. No ambiente de trabalho, o ciúme profissional. Basta o chefe chegar e passar por alguém e falar: oh, muito bom aquilo que você fez. A outra pessoa do lado já olha. Inveja daquele que bateu a meta antes de todos. Inveja daqueles que são mais queridos pelos patrões. E até secretária, por exemplo, eu estou dizendo isso porque isso eu vi, era notório onde eu trabalhava. Quando eu era adolescente, eu trabalhava como office boy de uma diretoria de um banco em São Paulo. E ali eram só os diretores e as secretárias. Eu tinha um forte convívio ali com as secretárias, porque era office boy delas. Mas era notório, tinha uma secretária que quando ela se levantava, acredite, ela era muito bonita, não eram os homens que olhavam, eram as mulheres. Secretárias que têm ciúmes porque outra secretária é mais bonita do que ela. Na escola é assim também. Segunda-feira vai ter centenas de estudantes comparando roupas, as histórias de como foi tão legal o fim de semana. Quem não teve um fim de semana legal, inventa uma, mas conta uma mentira, mas para não ficar para trás. Comparam-se namorados, compara-se os carros, compara-se a graduação que cada um tem, compara-se o corpo e aí por diante. Nós vivemos nesse mundo competitivo. Nós somos tocados diretamente por ideias. Devido àquela ideia que eu expus para você, somos tocados diretamente pela inveja. Devido àquela ideia que eu expus para vocês aqui de Bauman, no início dessa mensagem, onde ele mostra que nós vamos acabar valorizando mais coisas do que pessoas. Então, essas grandes propagandas de artigos que existem, elas são feitas para despertar a inveja em você, porque inveja vende. Se ele conseguir mostrar que você vai ficar melhor do que a outra se você usar o esmalte da fulana, que está agora na TV. Você tem o esmalte da Antonella? Não, eu tenho da Gislaine. Gislaine não serve. É da Antonella. As propagandas são assim: se você comprar nosso produto, você vai ser invejado por todos.
Ser invejado por alguém parece ser uma coisa boa que se passa. A inveja, então, ela passa a ser incentivada, ela se torna um instrumento de marketing. E a inveja, por natureza, ela é incoerente. Porque, normalmente, a inveja, quem inveja também quer ser invejado. Na verdade, a pessoa ela tem inveja da outra que está se destacando. Por quê? Porque ela queria estar no lugar e sendo invejada pela outra. Então ela é incoerente. Quem é invejoso também é snob. Invejar e esnobar andam juntos. Quem inveja o que é dos outros, normalmente esnoba o que se tem. Olha só o carro que eu estou dirigindo. Ou está passando perto de alguém e faz aquele barulhinho, né? Ah, uma joia linda. Sim. Eu gosto muito dela. Meu marido trouxe agora de Paris para mim. Então, esnobamos os filhos, esnobamos. Não sei se vocês já notaram isso, eu já notei. Eu gosto de observar pessoas, né? Eu gosto de observar pessoas. Eu acho legal, acreditem, eu gosto de estar em estação cheia de trem. Eu gosto. Para ver gente, com tempo, claro. Se eu não tiver que entrar dentro daquela lata de sardinha. Mas é gostoso. Se eu estou com tempo, é legal. Eu gosto de estação cheia de trem, eu gosto de rodoviária, de aeroporto, porque eu gosto de ver gente. E eu gosto de ver o tipo diferente de gente. Em shopping, eu ando assim, olhando para a cara das pessoas, sabe? Vendo o jeitão de cada um. Eu acho engraçado, acho gostoso, acho legal, porque tem a ver comigo, eu gosto de gente. E noto as diferenças entre elas. Então, nesse sentido, eu sou muito observador, em detalhes da vida das pessoas. E talvez você possa observar, depois de eu lhe falar isso, mas você já percebeu em fila de caixa que você consegue saber uma pessoa que ela recentemente obteve um novo cartão de crédito? Essa pessoa que recentemente obteve um novo cartão de crédito, ela saca o cartão antes de chegar no caixa, já põe do lado de fora. Veja a cor do meu cartão. Eu tinha um Gold, agora tem um Platinum. E aí vai os novos, e tem uns nomes mais novos aí que nem eu sei. Tiago 3,16, líder da igreja lá em Jerusalém, irmão de Jesus, filho de Maria também, disse assim: pois onde há inveja, aí há confusão e toda espécie de males. A inveja conduz a outros pecados. Produz fofoca, roubo, adultério, assassinato. Você vê que os irmãos do José fizeram com ele. Roubaram o futuro do rapaz, roubaram a roupa do rapaz, iriam assassinar o rapaz. Lembra de Saul? Saul invejou Davi, porque a mulherada deu mais glória para Davi do que para Saul. Eles voltaram de uma guerra e as meninas saíram cantando, né? Saul matou milhares, Saul matou milhares. E o Saul, uau, Saul matou milhares. E ele, e Davi, 10 milhares. Ele, O texto bíblico diz, a partir dali, Saul não olhou mais para Davi com bons olhos. A partir dali. Nessa série de ensino, nós estamos vendo algumas dessas emoções que a gente não sabe muito bem como conviver com elas. Chama de coisas da alma, esses conflitos da alma humana. E a inveja é uma delas, porque a inveja não é própria para nós. A nossa alma não foi feita para sentir inveja. Por isso ela nos faz mal. Ela nos transtorna. Ela nos modifica. A inveja, ela produz uma mutação em nós. A inveja faz com que nos tornemos pessoas más. E o pior ainda, nos tornamos pessoas ruins e conscientes da nossa maldade.
quando a inveja está querendo penetrar, quando você está com sintomas de inveja, você não percebe tanto, mas quando você inveja, você sabe que invejou, sabe que você é mau, sabe que aquilo está degradando você, mas está lá dentro. A inveja me torna miserável. Se você já teve uma crise de inveja, sabe isso por experiência própria do que eu estou falando. Provérbios capítulo 14, no versículo 30, diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eu estou falando muito dessa segunda parte, sobre a inveja que apodrece. Eu vou terminar mostrando para você como ter uma vida em paz, que é um alívio para a vida da gente conseguir vencer a inveja. A inveja ela é para a sua alma como a doença é para o seu corpo. Se você não prestar atenção, a inveja vai comer você vivo, vai atormentar você, vai consumir você. Quando você sente inveja, isso produz um sentimento tão ruim em você, e ele ainda vai crescendo, até você ficar assim, obcecado pela competição. Você fica tão obcecado que você fica deprimido, porque você nunca chega lá. Ela vai ficando crônica em você. Você tem inveja de uma determinada posição, mas ao você se aproximar dessa posição, você já está olhando uma outra. Quem assistiu ao filme Amadeus, que conta a história de Mozart, embora isso que eu vou lhes narrar não me parece ser um fato histórico, apenas uma criação do autor do filme, mas quem assistiu vai se lembrar de um tal de Salieri, que era um cara que morria de inveja do Mozart. O que aconteceu com esse cara? Ele enlouqueceu. A inveja faz isso. A inveja pode enlouquecer você. Ela vai devorando você. Começa aos poucos, mas quer tomar você por inteiro. É importante você saber que quando você está invejando alguém, invejando a felicidade de alguém, muitas vezes não é nem a felicidade de alguém, é um momento de euforia daquela pessoa. A pessoa ganhou um carro novo, comprou um carro novo, ela está feliz com aquilo, você começa a invejar, já aquela pessoa esqueceu do carro, porque o carro fica velho, perde a graça. Eu preciso te lembrar uma coisa, a sua inveja dura mais do que a felicidade da pessoa que você está invejando. Porque a felicidade da pessoa foi embora, mas a inveja ficou, porque não era felicidade, era euforia na verdade. Então você não pode ser feliz e invejoso ao mesmo tempo. Note que então um caminho para a felicidade é abandonar a inveja na sua vida. E um caminho para a infelicidade é você permitir essas janelas da inveja abertas na sua vida. Você fica suscetível a isso. Um dos grandes segredos então para a felicidade é aprender a eliminar completamente essa inveja da sua vida. Então vamos ao ponto. Como eu posso eliminar a inveja da minha vida? Eu tenho que fazer uma mudança de perspectiva. Eu tenho que mudar o meu paradigma, a maneira como eu estou olhando a vida. Eu preciso de algo chamado revelação. Eu preciso que caiam dos meus olhos as escamas que estão perturbando aqui a minha visão, que estão atrapalhando a minha visão. E isso é trabalho da palavra de Deus que vem limpar, lavar a nossa vida. Por isso, se abra hoje para Deus limpar e lavar a sua vida. Existem algumas coisas que provocam a inveja, então vamos lidar com a causa da inveja. São essas coisas que têm que ser evitadas. Primeira delas, a comparação. Fuja da comparação. Toda inveja começa quando nós nos comparamos com as outras pessoas. Se você não fizer isso, então você não vai ter inveja. Segundo aos Coríntios 10, versículo 12, diz assim: não temos a pretensão de nos igualar, ou de nos comparar. Note isso que Paulo está falando. Gente, eu tirei esse negócio de ficar me igualando aos outros, comparar aos outros. Não quero nem saber, deixa os caras ser os caras, eu sou eu e acabou. Paulo estava assim. Ele diz de nos igualar ou nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam, agem sem entendimento. Você se torna um irracional até mesmo, agir sem entendimento. Quando você fica um animal. O agir sem entendimento é isso, você fica um animal. Você fica um bicho, você fica um monstro.
quando você fica se comparando o tempo todo. A comparação é a raiz da inveja. A comparação acaba com a alegria da gente. Então, evite a comparação, querido. É aquela história, nada deprecia mais o seu carro quando seu vizinho compra um mais novinho, mais bonito que você e estaciona do lado. Mas você tem que parar com essa comparação. Você não está bem com o seu, você não gosta do seu, fica feliz que o outro também teve o dele. Lembra que Paulo fala, eu evito me igualar, eu não quero ser igual ao cara. Eu sou eu, ele é ele, beleza, está tudo bem, está tudo bem. Há um trecho do livro de Rubem Alves, se eu pudesse viver a minha vida novamente, que diz assim, eu não me importava que a casa onde nos mudamos fosse uma caixa de fósforos. Eu não sabia. Eu não sabia que ela era uma caixa de fósforos. Menino, ainda como eu era, não tinha sido ainda picado pela maldição da comparação. Ele conta uma experiência quando seus pais se mudaram para um lugar e a casinha era pequenininha, minúscula. Perto deles tinha uma construção enorme que na cabeça de uma criança era um castelo assombrado. E ele achava aquilo o máximo, que a casa dele era perto do castelo assombrado. Então, o mundo da fantasia estava perto da casa dele. A casinha dele era minúscula. Ele falou, eu nem sabia que ela era minúscula. Ah, você mora numa casa de 45 metros quadrados. Minúscula. Ele, não. Talvez a dele fosse até menor do que isso. Porque eu não comparo com as outras. Mas quando foi picado pela maldição da comparação, ele conta, aí começou aquilo a me fazer mal. Numa outra experiência dele no livro, ele conta da sua infância, que morava num lugar, antes de morar nessa casinha, morava num lugar que tinha fogão a lenha, brincava ali com os bichos, não tinha luz elétrica, tinha que tomar banho de bacia gelada, de água do poço. E ele falava, eu era feliz. Eu era feliz. O problema foi quando meu pai se mudou para a cidade grande. E eu comecei a ser comparado, ser zombado na escola, comparado o meu sotaque de caipira com os da capital. E aí então a comparação me fez os anos mais infelizes da minha vida. Comparação é o problema, não se compare com os outros, seja o carro, a casa, o esposo, a esposa, as habilidades do marido, da esposa, os seus filhos. Não se compare, é besteira ficar se comparando. Desde criança nós somos incentivados a competir em tudo. E isso é ruim, porque quando a gente cresce, continuamos fazendo isso, mas de maneira mais sutil. Gálatas, capítulo 6, versículo 4, aqui uma paráfrase da Bíblia Viva, diz assim, que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Então, esteja seguro de que o que você está fazendo está bom. Faça o seu melhor do que você foi chamado para fazer. Faça o melhor do seu trabalho, do seu dom, da sua vida. E não se compare com os outros, porque você vai ter satisfação em estar fazendo o seu melhor. E você não precisa se comparar com os outros. Faça o seu melhor. É daí que a satisfação aparece. Não meça a sua atuação pelas dos outros. Nesse sentido, a inveja é uma escolha. Eu decido. Eu escolhi invejar ou não invejar. Todas as vezes que você sente inveja é porque você escolheu senti-la, embora ela faça você um miserável, é você quem escolhe. Então não se compare. Segunda dica para você se livrar da inveja, ame-se. Primeira coisa, não se compare. A segunda, ame-se. A inveja, ela é uma expressão de inferioridade. Quando eu fico inseguro, eu sinto inveja. E é sempre causada por uma baixa autoestima. Quando eu tenho uma baixa autoestima, eu me sinto ameaçado por alguém que é mais bonito, mais bem vestido, que tem mais status, mais escolaridade, é mais carismático. Se você está ouvindo isso que eu estou te falando hoje, receba isso como se fosse a voz de Deus falando com você, dizendo, não faça isso.
Não se compare, se ame, se valorize. Reconheça que você é único. Não seja invejoso. Ame-se, ame-se. Quando alguém tem a baixa autoestima, uma criança, esposa, empregado, quem quer que seja, não importa o quanto de amor ou quanto de atenção você dá, nunca vai ser suficiente. Porque no momento em que você simplesmente desvia a atenção daquela pessoa, ela vai sentir inveja, e a inveja vai ser direcionada para quem você passou a dar atenção. Não é problema seu, o problema é da pessoa que inveja, mas ninguém consegue ter ser o foco de atenção de ninguém o tempo todo, e é a insegurança da pessoa, é difícil. Agora, se você é essa pessoa, lide com isso. Cá entre nós, querido, você não vai ser amado por todos. Ninguém consegue te dar todo o amor que você precisa na vida, nem tua mulher, nem teu marido, ninguém. Só Deus consegue te amar de modo perfeito. E o amor dele deveria bastar para você. Caso seja esse o seu caso, como lidar com essa insegurança? Você precisa se ver como Deus te vê. Há um texto no livro de Salmos, Salmo de número 139, versículo 13, na Bíblia na linguagem de hoje, diz assim: Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga de minha mãe. Deus diz assim: eu te fiz como um todo. Não existe ninguém igual a você no mundo todo. Não existe ninguém com os detalhes que você tem. Então, por que você vai ficar se comparando com os outros se não tem alguém igual a você? Não há ninguém igual a você, você é diferente, você é único. E quando você chegar diante de Deus, Deus não vai chegar assim para você e falar: escuta, por que você não foi um cara como Moisés foi, por exemplo, não é? Por que você não foi um cara como o grande apóstolo Pedro foi? Nada disso, Deus não vai pedir isso para você. Deus vai dizer assim para você: por que você não foi mais você mesmo? Eu fiz você para ser você. Se você não é como você, quem é que vai ser como você? Vai faltar um você no mundo. Então para de copiar o outro, para de imitar o estilo de vida dos outros, para de tentar ser alguém que você não é. Deus te criou para você ser exatamente quem Ele fez você para ser. Autenticidade. É assim que a satisfação aparece na vida. É assim que a vida passa a ter significado, passa a ter propósito, passa a ser uma vida realizada. É quando você reconhece que você é único. Algumas dicas aqui para você. Seja autêntico. E não tente ser o que você não foi chamado para ser. Viva bem como você é e como Deus te criou. Aceite a maneira como Deus te criou. Seja honesto com você mesmo e se ame do jeito que você é. Porque Deus te fez para ser assim. Note, se você não está sendo quem você é e não se ama, não se aceita quem você é, você está dizendo: Deus, o Senhor fez errado. Não era para eu ser assim. Mulher chega para Deus e fala: Deus, era para eu ter nascido loira, cabelo liso e magra. Reconheça que você é você e acabou. Se aceite, se ame, se assuma, viva bem com você mesmo. Para que você vai gastar um dinheirão para vestir uma roupa que você mal consegue pagar para impressionar gente que você nem gosta das pessoas? Para quê? Tem mulher que está se escabelando, dizendo: ai, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Já perguntou para o teu marido se ele gosta? É verdade. É interessante como muitas mulheres se vestem para as outras, né? E não para si mesma, nem para o seu marido. Ela se veste aquilo que vai ficar bonita para as outras.
raizinha de inveja, de competição, de pensamento que não é sólido, ele é líquido. Você não precisa invejar ninguém. Você deve ser apenas tudo que Deus te fez para ser. É isso que você precisa ser. Então nós já vimos aqui como evitar inveja. Fuja da comparação, ame-se. Terceiro, valorize o que você já tem. Para superar a inveja nos relacionamentos, eu preciso aprender a me alegrar com as coisas que eu tenho. No livro de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9, na Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz: é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Em vez de focar a atenção no que eu não tenho, eu preciso ser agradecido com relação às coisas que eu já possuo. É isso que o texto está querendo mostrar para a gente também. Na nossa sociedade, não importa a classe social, de modo geral, o desejo de adquirir entrou num momento de fora de controle. Aliás, especificamente nesse tempo emergente do Brasil. As pessoas pensam, eu já possuo isso, mas se eu adquirir mais aquilo, então eu vou ser mais feliz. Isso não é verdade. Você não pode comprar felicidade. Quer uma prova disso? Pensa aí, não precisa dizer, pensa qual foi o último objeto de desejo que você comprou. Lembre dele. Muito bem. Pule o penúltimo, vai para o antepenúltimo. Qual que era mesmo? Alguns estão pensando, alguns nem se lembram mais. Provavelmente ele deve estar encostado em algum canto nesse momento. Sem uso. Pensa uma coisa, se eu vou mudar de casa, eu tenho uma casa de um determinado valor. Eu vou mudar para uma casa que é o dobro do valor da que eu moro hoje. Isso significa que eu vou ser duplamente feliz, que minha felicidade vai ser dobrada? Não. Muitas vezes nós temos essas coisas só por inveja, para esnobar para os outros, e se foi esse o caso, eu quero dizer que não é essa vida que Deus planejou para você. Sabe aquela ideia, eu vou comprar essa casa porque fulano vai morrer de inveja de mim. Um objeto novo, quem gosta de produtos e coisas novas, eu gosto, eu assumo, eu gosto. Gosto mesmo, gosto de tecnologia de ponta, gosto. Agora, se eu comprar uma coisa nova, aqui nós confundimos dois sentimentos, nós confundimos a felicidade com euforia. Quando eu tenho um objeto novo, o que eu fico? Eu fico eufórico, mas isso não é felicidade. Você pode comprar a euforia, mas você não consegue comprar felicidade. Você pode comprar euforia, mas a euforia não é permanente. Você usa e depois joga fora. Você sabe por que aquela casa que você custou tanto para comprar e que hoje você já mora mais de 10 ou 15 anos nela, já perdeu a graça? Você sabe por que aquele tablet, quando você o ganhou e o comprou, você achou o máximo, até ficava dormindo até mais tarde, só para ficar mexendo naquela coisa, e hoje, de vez em quando, você até trata mal, e está sujo, inclusive, agora, está sujo. Você antes limpava, agora você nem limpa mais. Sabe aquele celular que você, quando ia colocar em cima de um lugar, você colocava até um paninho embaixo, só para ele não arranhar, e hoje cai no chão, você ainda levanta, dá uma quicadinha e pega. As coisas mudam. Aliás, as coisas não mudam, as pessoas é que mudam. A coisa não muda, então você enjoa. Essa que é a verdade. A casa é a mesma, enjoou. Aquele tablet é o mesmo, então enjoou. Pessoas mudam, você vai mudando também, mas as coisas não mudam. Coisas nunca mudam. Deus nos fez para mudarmos e a gente fica aborrecido com as coisas que não mudam. A gente enjoa.
Elas permanecem no mesmo e nós temos que ter a criatividade de reinventá-las. Isso explica porque a vibração dá e passa. Eu preciso aprender, note, aprender, porque eu não nasci sabendo. Eu preciso aprender a me alegrar com as coisas que eu tenho. Veja bem, um parêntese aqui. Olha o contexto em que eu estou falando sobre isso. Estou falando sobre nós lidarmos com a inveja. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha que mudar de casa, nem estou incentivando em você a viver com aquele complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, não é para você ter esse complexo de Gabriela na sua vida. Não é isso que eu estou incentivando aqui. Só estou dizendo que se o seu caso é de inveja, você precisa aprender a valorizar mais o que você tem. Se aceite do jeito que você é. Aprenda a lidar com esses desejos que tem na sua vida. Uma das coisas incríveis sobre a inveja é que quando nós invejamos as pessoas, nós projetamos os nossos problemas como se elas fossem o culpada, ou a pessoa culpada. É aquela mulher que ela está desanimada da vida, e ela olha a outra bonitona do lado dela e fala, o motivo de eu me sentir assim miserável é você, sua desgraçada. Quem mandou você nascer linda, bonita, maravilhosa? E aí, então, você pega e vai fazer uma academia só para não ficar para trás. Mas lá mesmo, na saída da academia, você vê uma mocinha bem mais nova do que você, usando um vestidinho curto e diz, eu não usaria esse tipo de roupa. Inveja. Fala a verdade. Inveja. Filipenses 4:11, Paulo fala assim, pois eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Note a expressão sublinhada, aprendi. Não é natural estar feliz. A gente aprende a ficar feliz. Não é natural estar feliz, principalmente no Brasil. Aqui no Brasil a gente reclama de tudo. Reclama de tudo. Ah, esse país é ruim. Tá bom, vamos melhorar? Vamos, começa a melhorar. Vamos fazer investimento? Vamos fazer algum evento? Vamos. Não, agora somos contra o evento. Que antes a gente queria, agora é contra. Nós somos ensinados a estar descontente e insatisfeito com tudo. Há muitos anos atrás, eu procurei na internet e não achei. Se alguém achar, me manda para lembrar minha infância, tá? Tinha um programa humorístico na televisão, e eu acho que era Moacir Franco que fazia isso, com um bonequinho. Era um bonequinho que era controlado, um marionete, que ele era do contra. E o tempo todo aquele marionete chegando, amanhã eu não venho. E ele era contra, qualquer coisa, não, eu não quero, amanhã eu não venho. Ele é pronto, é contra. Nós crescemos com essa ideia de eu sou contra. Nós precisamos aprender a ficar contente com o que nós temos. Isso é um processo de aprendizagem. Uma das coisas que eu aprendi, que me ajudou muito, isso é uma constatação minha. Eu gostaria de passar para você a experiência aqui do seu irmão, que também tem que lidar com a inveja na sua vida, também tem que lidar com o consumismo, o desejo de consumo na sua vida, tanto quanto você, tá bom? Uma coisa que eu coloquei muito forte no meu coração é o seguinte, eu já tenho hoje mais do que eu mereço. Ponto. Essa frase é minha. Eu já tenho hoje mais do que eu mereço. E é assim com você também. Você já tem mais do que você merece. Nós todos aqui já temos mais do que nós merecemos. Não significa que você não deve buscar crescer na vida. Não falei isso para você. Acontece que a cada conquista, entenda a minha expressão, eu vou dizer muito grato a Deus. Deus, eu não merecia, o Senhor me deu, levanto minhas mãos, te agradeço. Muito obrigado, já estou feliz com o que eu tenho, o Senhor me deu mais, muito obrigado. Essa deve ser a nossa atitude. Por último, como evitar a inveja? Ame e ame muito. Eu já disse sobre amar a si mesmo, mas aqui eu quero me referir um pouco mais sobre o amor, por isso eu repeti essa palavra. Ame e ame muito. Mateus capítulo 22, versículo 39, diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo.
Em Lucas 6, versículo 27, diz: ame os seus inimigos e façam bem aos que os odeiam. Olha o que Jesus ensina: ame o próximo, ame a si mesmo, ame o seu inimigo, é para amar todo mundo. Por que eu estou falando isso num contexto que nós estamos falando sobre inveja? É porque o amor é o antídoto para a inveja. O amor fica feliz quando as pessoas são abençoadas. O amor quer sempre o máximo para as outras pessoas. Quem ama vibra quando as pessoas são bem-sucedidas. O amor, ele se alegra ao ver as pessoas crescerem, ao ver as pessoas prosperarem. Isso é exatamente o oposto da inveja. Em Romanos 12, versículo 15, diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Eu acho que essa parte aqui, chorar com os que choram, ela é mais fácil do que a primeira, alegre-se com os que se alegram. Porque, de uma certa forma, você está chorando com alguém que está chorando, você está ainda assim dizendo: o problema é teu, eu estou chorando, mas o problema é teu. Agora, alegrar com os que se alegram exige de você uma coisa assim, muito mais nobre. Quando você vê uma conquista de uma pessoa e se alegra pelo fato da pessoa ter alcançado essa conquista, independente de ser você ou não que vai usufruir daquilo. Esse versículo aqui é exatamente o oposto da inveja. A inveja se alegra quando as pessoas estão numa pior e chora quando as pessoas são abençoadas. Mas você está sendo chamado por Deus para fazer exatamente o oposto a isso. Se alegre quando seus amigos são promovidos. Se alegre, menina, quando a sua amiga casou. Se alegre quando seus amigos foram fazer aquela viagem dos sonhos. Se alegra com eles. Veja a bondade de Deus para com eles e se alegre. Veja as conquistas que eles fizeram e se alegre pelas conquistas deles. A inveja é o oposto disso. A inveja, ela se ressente com a bondade de Deus para com as outras pessoas. É como se você dissesse assim para Deus: Deus, eu estou zangado com o Senhor, porque o Senhor está sendo bondoso para com aquela pessoa. A base disso está numa crença errônea, lá no nosso íntimo, que diz assim: o seu sucesso significa o meu fracasso, o seu prazer é a minha dor. Isso não é verdade. Deus tem bondade suficiente para todo mundo. Quando Deus está sendo bom com alguém, não significa que Ele vai ter que ser ruim com você, porque vai faltar bondade nele, não é isso. Deus tem bondade suficiente para todos nós, e a bondade de Deus não vai se esgotar nunca. Ame as pessoas, e fique feliz ao vê-las crescer. É assim que se agrada a Deus, é assim que se vence a ideia. Queridos, para terminar, vamos crescer em nossa maneira de ver a vida. Vamos ver a vida com um olhar mais nobre. Vamos olhar para a vida na perspectiva de Deus, que é bondoso para com todos. Vamos ser mais maduros. Vamos ser adultos. As coisas materiais, queridos, são temporais. Elas não duram para sempre. Concentre-se nas coisas que realmente têm valor. Coisas que vão durar para a eternidade, coisas mais significativas, como amar, como conhecer e servir a Deus. Estas coisas sim, valem a pena a gente investir a nossa vida. Eu tenho um último texto para ler com os irmãos, Provérbios 23, mas eu convido você a ficar em pé comigo, por favor. Provérbios 23. Versículo 17 e 18 diz assim: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você
e a sua esperança não falhará. Aleluia. Não inveje as outras pessoas. Se concentre em servir a Deus, em amar a Deus. Lembrando aqui no nosso ensino, seja autêntico, seja você mesmo. Você tem o seu valor. Você tem a sua beleza. Você tem as suas virtudes. Você tem seus próprios dons. Existem as conquistas que você que vai fazer. Enfim, não inveje o que é dos outros. Seja autêntico, seja você mesmo. Lembra que eu disse que quando você é autêntico, você vive uma vida mais livre? É mais gostoso viver assim. Quando você é autêntico, você leva uma vida mais você mesmo, mais à vontade. Você não precisa ficar comparando com os outros, você tem aquilo e acabou. Você gosta do que você é. Você passa a viver bem com você mesmo. Na verdade, a felicidade não tem a ver com adquirir uma coisa nova, mas a felicidade tem em você curtir exatamente o que você tem e aquele momento em que você está. Eu vou terminar contando algo aqui para vocês. Eu assisti a um filme, e o filme tinha um personagem que era um personagem um pouco misterioso. Era um ricaço que tirava fotografias e enviava para uma revista, que era a revista dele, mas que ele nunca aparecia por lá. Ele só era o dono. Uma revista de fotos exóticas e tudo mais, a maioria fotos dele. Mas quase ninguém conhecia esse cara. A trama toda do filme é de um funcionário querendo encontrar esse cara. Foi encontrá-lo no topo do Himalaia, que o cara estava lá para tirar uma foto de um determinado animal, de um determinado tigre, que só aparecia raramente, tanto que ele era chamado de fantasma. E o cara passou dias ali, só para pegar uma saída daquele tigre. Bem na hora que esse rapaz chegou, ele estava pronto para fotografar, aguardando ali aquele momento, e o tigre saiu dali da sua caverna. Ele então pegou, chamou o rapaz e falou: vem cá, vem ver. Olha aqui pela lente da câmera que dá um zoom melhor. Ele olhou, lindo, não? Pediu para ele sair, ficou observando um tempo. Como é lindo. Era isso que faz anos que eu quero ver isso. E o rapaz olhando assim para ele falou: você não vai fotografar? Fotografa. Ele falou: não. Tem momento que a fotografia atrapalha. Essa visão é para mim aqui agora, e você teve a sorte de ser para você também. Não é para ninguém. É só para nós aqui. Ele falou: quero curtir esse momento. E ficou olhando. Finalmente o tigre entrou de novo e ele não o viu mais. Bateu o nome do rapaz e falou: vamos descer, vamos embora. Era só esse momento que valia para mim. Às vezes nós temos momentos tão lindos da nossa vida e a gente está mais preocupado em tirar uma fotografia daquele momento para enviar para alguém do que curtir aquele momento que Deus nos deu ali. Às vezes você está lá na sua casa, usando aqui alguma frase de um outro filme agora, onde tem um homem exatamente com sua esposa e seus filhos na cama. Ele diz: tudo que eu almejo na minha vida está aqui, em cima dessa cama. Tudo que eu quero na minha vida está aqui, exatamente aqui nesse momento. Vamos aprender a valorizar mais esses abraços, essas coisas que nós temos, a vida que nós levamos. Hoje, você vai olhar com mais carinho para o carrinho velho que você tem, tá bom? Sabe aquele, assim, é velho, mas é meu? Né? Ou como dizia, é velho, mas está pago? Hoje você vai olhar para sua casa e talvez até vai falar para ela: olha, você merece uma pintura nova, viu? Você é bonitinha, eu vou investir em você de novo. Hoje você vai olhar para o teu marido e vai olhar assim para ele: esse é velho, mas é meu. Está na hora da gente valorizar o que nós temos.
num cântico que já cantamos muito no meio da igreja, frase do Ademar de Campos, dizia assim: eu sou grato por tudo que eu tenho. Então está na hora da gente começar a valorizar cada detalhe que Deus tem nos dado. É nisso que está a felicidade, queridos. Não em adquirir mais, mas aprender a ser feliz em toda e qualquer situação, aprender a ser feliz com o que tem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e uma feliz semana para você, em nome de Jesus. Amém.